Começando mais um vídeo falando para vocês sobre as orientações para melhorar a saúde. Então vamos lá. Eu estou dando sequência, a gente vai compartilhar a tela sobre um documento que eu entrego para todos os meus pacientes, que é um resumo de todas as nossas pós-graduações, todos os nossos estudos na medicina e tudo que eu considero muito legal para você fazer em casa e para você ter boa saúde. Nós paramos no sono. Isso aqui também é um jeito de quem tem preguiça de ler, poder assistir o vídeo e saber tudo que eu recomendo. Então, o próximo item que a gente tinha parado aqui no sono, então continuando. Mastigue pelo menos 30 vezes. Alimento deve estar pastoso e evite líquidos durante a refeição. Então, vamos lá, uma frase jogada assim parece mais do mesmo. Mas vocês têm que entender que por trás disso aqui tem um conhecimento muito profundo e tem aulas e aulas de pós-graduação que a gente já fez e tem vários mecanismos e eu vou explicar o motivo disso. Tem a ver com simpático e parasimpático. O simpático nos prepara para luta, fuga, para o estresse e o parasimpático é relaxamento. Entendam o seguinte, quando você mecanicamente está mastigando, significa que você está mandando a seguinte informação para o teu cérebro. E você está mastigando com calma. Está tudo bem. Comece a produzir enzimas digestivas no estômago, saliva, enzimas digestivas no intestino. Então faz o pâncreas liberar enzimas, faz a bile, faz tudo começar a funcionar para produzir essas substâncias que vão te ajudar na digestão. E olha lá a importância disso. Se você engole um alimento sem mastigar, que é o que a maioria das pessoas fazem, estão no computador, estão comendo, nem olham para o que está acontecendo, não produzem enzima digestiva, o alimento mal digerido, mal mastigado, os pedaços vão para o intestino, e sabe o que vai acontecer? Vai estimular bactérias que não são positivas para o teu intestino. E você vai ter crescimento de bactérias patogênicas, que não são legais, que vão causar inflamação, desbiose intestinal. Então, olha como a coisa começa a apertar. O mundo ideal, vamos tentar lembrar, qual seria o mundo ideal? Comer devagar. Tá, André, mas é muito sacal isso aí, é muito chato, eu não consigo. Depois que você entender o motivo por trás, que eu vou explicar para você da fisiologia, pode ser que você pare e pense, poxa, agora eu entendendo o motivo, faz mais sentido. Então, vamos tentar voltar 70 mil anos atrás, quando a gente vivia nas cavernas e a gente tinha que correr atrás de algum bicho para poder se alimentar ou tinha que fugir de um predador. Passava um tigre, uma onça, um leão, você tinha que fugir. Ou seja, liberava adrenalina, o simpático fechava os esfíncteres, parava a produção de tudo, de suco gástrico, de tudo quanto é enzima digestiva, você corre igual um louco, ninguém vai ter vontade de namorar nesse momento, ou seja, simpático inibe desejo, libido, hormônios sexuais. Aí você sai a milhão, foge do predador, o coração dispara, aquele baita estresse agudo, sobreviveu, maravilha, ufa, aí você acalma. Aí, poxa, você correu, fez esforço físico, aí vem o instinto da fome. Quando você acha um alimento e você começa a se alimentar, você olha para o lado, vê que está tudo tranquilo e teu cérebro salva a seguinte informação. Se eu estou começando a me alimentar, significa que está tudo bem. E o corpo é interessante, porque ele responde a estímulos mentais, mas ele responde a estímulos físicos. E existe uma conversa entre os neurotransmissores. Quando o físico estimula, ou seja, acalmar, respirar mais devagar, respirar profundamente, lentamente, devagar, isso significa entrou oxigênio. A hora que ele sai mais lento do que ele entrou. Quando ele sai mais lento do que ele entrou, ele passa um reflexo vagal e mostra para o cérebro que está tudo bem, que é para acalmar, é o momento do parasimpático atuar. Quando o parasimpático começa a atuar, aí sim começam as enzimas digestivas a serem produzidas. E olha que interessante, se lá o homem das cavernas, de 70 mil anos atrás, ele parava para comer só quando ele estava em segurança,
Qual é a mensagem que nós temos? Quando eu estou comendo, eu estou seguro. Você acha que os aviões servem comidinha lá no alto, a 10 mil pés de altura, você olha para baixo e fala assim, nossa, que bonito, né? Que coisa mais linda. Mas esse negócio está voando aqui, eu não sei muito bem direito como é que ele está voando, né? Que ele está aqui em cima, será que ele continua voando? Será que ele pode ter um problema no meio do caminho? Ou seja, por mais que você seja cabeça boa, é óbvio que voar não é um negócio natural para o ser humano. E você vai ter uma certa preocupação instintiva, inclusive. E se você começa a comer, você mecanicamente está forçando o cérebro a entender que aquilo está tudo bem. Muitas pessoas engordam porque buscam na comida a sensação de segurança. Está tudo bem. Quando tem um problema, vai lá e come. Então, por aí, você já começa a identificar que existe um mecanismo psicológico por trás da alimentação e é uma memória, uma gravação que mostra o seguinte: se você está comendo, deveria estar tudo bem. E se está tudo bem, produza todas as enzimas. Bom, sabendo disso, se você começa a comer e não está prestando atenção, está no celular, alguma coisa está incongruente na tua fisiologia. E é para isso que eu digo, tem uma mão dupla. Se você começa a mastigar devagar, faz essa respiração que eu ensinei, dá uma olhada, olha mesmo para o alimento, sente o cheiro, usa os 5 sentidos, que é olhar, sentir o tato do garfo, se for uma comida que pode pegar com a mão, presta atenção naquele 1 minuto ali, desliga as coisas, não olha para a televisão, silêncio, não sai conversando, calma. Se você faz isso, você começa a forçar o teu cérebro a mexer com o parasimpático, a ativar o parasimpático. E aí, se vocês nunca viram uma palestra no TED que fala sobre postura, tem uma palestra que fala sobre como você dar aulas, como você falar em público. E significa, nessa palestra, o resumo da palestra é o seguinte: a postura corporal, mesmo que você seja tímido, ela faz com que o teu corpo libere mais adrenalina, mais noradrenalina, mais testosterona, que vai te dar coragem. Então, se você estufar o peito, deixar o corpo ereto, postura do super-homem, elevar o queixo, o que vai acontecer? O teu corpo, em 1 minuto, se você começa a falar mais grosso ainda e dá umas batidas, por isso que tem aquelas danças malucas lá, rata, raca, que antes dos jogos de rugby, porque aquilo começa a forçar a liberação de um hormônio de maneira intencional. Então, se você fizer isso na hora de se alimentar, ou seja, acalmar, respirar intencionalmente, você está mal nervoso, estressado com um monte de coisa, mas você faz fisicamente, você imita uma pessoa que está mais calma, e na hora de se alimentar, você força a alimentação, que você mastigue, mó saco, mó chato, estou cheio de coisa para fazer, mas você está se obrigando a sentir o gosto da comida. Então, se você mastiga, dá 3 mastigadas e para, é só você dobra para 6, não precisa ter um movimento muito maior que isso, é só para iniciar o processo. Aí você fazendo isso, o que vai acontecer? O teu parasimpático começa a liberar mais saliva, você começa a sentir o cheiro, a saliva começa a amilase, começa a digerir os carboidratos, o bolo alimentar vai ser produzido com mais hidratação. Aí vai para o estômago, vai produzir suco gástrico. Essa acidez, o que vai fazer? Essa acidez vai fechar a cárdea, a válvula aqui que dá o refluxo, que dá a azia. Se está ácido o estômago, o que acontece? Fecha. Então, a acidez no estômago é uma maravilha e ela acontece quando o parasimpático está ligado. E aí você aperta essa válvula, evita de ter o refluxo, você evita sintomas gástricos pós-alimentação e aí o que começa a acontecer? Esse alimento vai para o intestino, abre o piloro. Quando abre a segunda válvula lá, o que acontece? Esse bolo, o quimo, chama quimo, quando ele entra no intestino, bem ácido do estômago, o que acontece? Essa acidez faz com que o intestino produza, lá o pâncreas libere, a bile libere mais enzimas digestivas para deixar alcalino aquele bolo ácido. Ou seja, é uma sinfonia que acontece. E aí, a hora que o alimento realmente teve a ação
do suco gástrico, desse meio ácido, você vai absorver as proteínas, você vai absorver os nutrientes. Os outros órgãos vão liberar as enzimas que precisam ser liberadas, as enzimas digestivas, porque ele foi ácido. Olha a quantidade. Aí sim, isso vai alimentar corretamente as bactérias boas do intestino, você não vai inflamar, você vai absorver melhor os alimentos, aí você não vai ter doença autoimune, aí você não vai ter alergia, aí você não vai ter câncer, aí você não vai ter uma série de doenças que começam com essa bagunça imunológica que acontece quando a gente come sem mastigar. Olha como tudo é interligado. Não é esse o único motivo, mas eu estou dizendo que ele é uma das estratégias, essa hora de se alimentar com consciência, é algo extremamente importante para retomar esse metabolismo perdido. Muita gente com um monte de problema, tomando omeprazol a vida inteira, não sei o que, come igual maluco, ou seja, não vai melhorar nunca, vai ficar com esse remédio que faz um mal para a saúde, ele só é bem-vindo quando a pessoa está com alguma úlcera, alguma coisa aberta que você precisa cicatrizar, aí tudo bem, mas se não faz o menor sentido, a gente precisa que o teu estômago esteja realmente bem ácido para que você possa absorver os nutrientes. Então, tudo isso que eu falei tem a ver com mastigar. Então, essa frase tem tudo isso por trás. Então, lembre-se disso. E mostre para os seus familiares, porque você passa em consulta comigo, falar, o médico mandou mastigar 30 vezes. Puta, cara, que não tem mais nada para falar, não, para te ajudar, não tem algo mais útil? Tá vendo o tanto de coisa que tem por trás? E aí o próximo, pratique atividades físicas, tanto de força quanto cardiovascular, no mínimo 6 vezes na semana, se possível, a gente coloca, né? Por que isso? Porque na musculação, sempre que conseguir aumentar o peso, é melhor. Tem que ter esforço dentro dos seus limites, claro, não adianta você ir fazer atividade física e sair sem suar. Entrou na academia, não suou, foi fazer uma caminhada, nem suou, nem teve esforço, nem teve aumento da frequência cardíaca. Que para quem está começando tudo bem, mas para quem leva uma vida assim não está tendo muito benefício, está perdendo tempo. Então, o exercício, no trabalho aeróbico, faça alguns sprints e também alguns segundos de esforço com marcha pesada, ou simulando subida. Se você estiver liberado para atividades moderadas, logicamente, aí você vai aumentando esse esforço. Por que eu falei isso, né? Qual que é a grande dúvida dos pacientes? Eu tenho que fazer aeróbico, eu tenho que fazer musculação? Gente, passou aí dos 30 anos, a gente já tem que começar a economizar para aposentadoria, né? Aposentar, o que significa em termos fisiológicos? Eu viver muito bem e ter músculo guardado lá para os meus 100 anos, porque fatalmente você vai acabar perdendo um pouco de musculatura, e quanto mais músculo você tiver, mais acúmulo para aposentadoria de músculo, para que você possa ir gastando o seu músculo e mantendo o seu osso. Então, é um exemplo simples que eu dou para mostrar o seguinte: todo mundo tem que aumentar a musculatura e preservar essa musculatura o máximo possível, porque isso vai preservar o osso. A osteoporose ela está relacionada com o músculo. Então, quando eu coloco aqui que atividade física, quantas vezes eu tenho que fazer atividade física? Eu não gosto de fazer atividade física. Se você quiser ter saúde, o ideal, correto, é você ter atividade física todo santo dia. Mas eu tenho que ter um dia de descanso. Não, o descanso pode ser ativo. Você pode ter momentos que você força mais no exercício físico. E aí você tem que ter realmente uma ajuda de um preparador, a ajuda de alguém da academia. Por quê? Porque você precisa fazer aeróbico, sim. Porque o aeróbico tem uma função cardiovascular, de oxigenação, de suar. O aeróbico vai trabalhar uma parte importantíssima. E a musculação, o esforço, a carga, vai desenvolver o seu músculo e vai prevenir a osteoporose, ou até tratar a osteoporose, a osteopenia e tudo mais. Ou seja, passou aí dos 30, já tem que começar a pensar na sua aposentadoria, no seu futuro fisiológico, no futuro da sua saúde. E para isso vai ter que combinar os dois. Tem fases da vida que a gente faz mais um, faz mais outro, mas o ideal é que se coloque, se guarde um tempo para que se faça isso todo santo dia. E de preferência que tenha um intuito de lazer também. Por quê? Porque aí no final de semana você vai estar viajando para qualquer lugar do mundo, você está descansando, está de férias, mas o exercício físico está dentro da sua rotina para que ajude a preservar músculo, oxigenar o cérebro e tudo mais que ele faz, que eu não vou ficar repetindo aqui, porque seriam aulas de uma semana só falando dos benefícios do exercício físico. Mas eu estou colocando aqui de uma maneira para você entender que, além de tudo isso que eu falei,
o exercício físico ele limpa o receptor dos hormônios. Então, para quem começa a fazer reposição hormonal, aí homens e mulheres acima dos 40, 45, 50 anos que já começam a repor naturalmente hormônios, porque vai cair e nós precisamos repor, nós precisamos do exercício físico para limpar os receptores, para que esses hormônios realmente ajam da maneira que a gente quer. Geralmente a gente vai fazer uma reposição que não é suprafisiológica, que não vai bloquear nenhum eixo, que a gente vai apoiar o corpo, e aí cada vez mais a gente precisa desse esforço de cada um de vocês para que cada um de nós, né, façamos esse esforço para limpar os receptores. Então, muito importante esse outro item, tá bom? Então, até daqui a pouco no próximo vídeo.